Todos nós aqui carregamos relatórios, porque não é apenas o que vemos, mas como interpretamos aquilo que estamos vendo. Não é sobre fatos, é sobre fé. Não é sobre uma realidade à nossa volta, mas é sobre aquilo que fazemos com a realidade à nossa volta. Todos os dias, duas pessoas enfrentam lutas. Todos os dias, pessoas enfrentam lutas. E o comportamento delas determina como vai lidar essa situação. Uma pessoa, diante de uma luta, ela cresce. Outra pessoa, diante da luta, ela é paralisada. Um casal, diante da luta, ele é forjado e amadurece. Outro casal se desfaz. Um jovem, diante da luta, diante das pressões dessa vida, um deles se levanta, o outro se perde. Todos nós, diante de circunstâncias, nós tomamos partido diante daquilo que está acontecendo em nossa vida. Isso acontece com cada um de nós. A diferença não está naquilo que nós estamos vivendo. A diferença está no relatório que estamos construindo diante daquilo que estamos vivendo. O relatório é uma lente invisível da alma. É a forma como interpretamos o dia, o futuro e as promessas do Senhor. Como interpretamos o cenário à nossa volta. E antes do povo entrar na terra prometida, antes do povo adentrar na terra prometida, que o Senhor prometeu a Abraão em Gênesis no capítulo 12, ele enviou 12 espias e pediu deles um relatório. Não para saber se a promessa era real, porque Deus sabia que a promessa era real, mas era para revelar o relatório do coração de cada um deles. A promessa estava pronta, a terra já estava preparada, os gigantes já estavam posicionados. O único ponto em aberto era qual tipo de relatório aqueles espias iriam prestar. E a reflexão que eu quero proporcionar a vocês nessa noite é que essa pergunta também ecoa em nossos dias hoje. Qual é o seu relatório? Qual é o seu relatório desse ano de 2025? Qual é o relatório da sua família? Qual é o relatório da sua vida profissional? Qual é o relatório do seu futuro, da sua saúde emocional? Qual é o relatório que você está construindo sobre o chamado específico que o Senhor tem para a sua vida? Qual relatório, meu amado, você está relatando diante do Senhor? E para entendermos o poder do relatório, vamos ler o texto onde tudo isso começa. Eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento e abrisse suas Bíblias em Números, no capítulo 13. Números, no capítulo 13. E nós vamos ler os versos 1 a 3 e depois a partir do verso 26. Números, o quarto livro do Pentateuco. Na minha Bíblia, Números 13 está assim: a missão de reconhecimento de Canaã. E diz assim: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Vamos para o verso 26.
cujo título aqui na minha Bíblia está assim: o relatório da expedição. E diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado pelo acesso à Tua palavra que traz vida. Senhor, que eu seja apenas o mensageiro, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Que cada olhar aqui, ó Pai, esteja fixo no Senhor. E que cada coração aqui seja um terreno fértil da Tua palavra. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Depois de ler esse texto, fica claro que eles viram a mesma terra, mas não trouxeram o mesmo relatório. O texto não revela apenas aquilo que eles viram, revela como eles viram. Porque, meus amados, não são os fatos que decidem o nosso futuro. São os relatórios que construímos a partir do fato que constrói o nosso futuro. E a primeira lição que eu extraio desse texto é que o que enxergamos molda a nossa percepção. A forma como enxergamos molda a nossa percepção. Números é o quarto livro aqui do Pentateuco. O Senhor está conduzindo o seu povo diante do deserto. Moisés, um grande líder, é levantado para conduzir o teu povo. E o povo presenciou milagres e maravilhas diante ali da saída de Egito e no deserto. Todo dia caindo maná, todo dia uma nuvem cobrindo ali no deserto, todos os dias sinais e milagres acompanhando o povo de Deus. E o Senhor estabelece ali, através da vida de Moisés, um recenseamento, uma contagem. E por isso, o nome desse livro, Números. Do capítulo 1 ao capítulo 10, é feita uma contagem das tribos de Israel. É feita uma contagem do povo de Israel. E nessa contagem, mais de 600.000 homens. Não era contado ali as mulheres e nem as crianças. Estima-se mais de 2 milhões de pessoas ali no deserto. E diante desse cenário, as tribos são organizadas ao redor do tabernáculo. Ao redor do tabernáculo, tipificando ali no centro a própria presença do Senhor.
E elas são organizadas ali no tabernáculo e instruídas sobre funções e rituais. O povo é preparado espiritualmente e logisticamente para a jornada. O povo é preparado para a jornada, para a conquista da terra prometida, que o Senhor prometeu. Isso nos ensina como Deus, de forma muito clara, Ele deseja ordem, santidade e liderança no meio do seu povo. O Senhor estabelece ordem, santidade e liderança em meio ao seu povo. E esse livro relata a longa jornada do povo de Israel pelo deserto. Durante 40 anos, eles enfrentaram muitos desafios. Muitos desafios. Fome, sede, guerra. E principalmente, a dificuldade de confiar em Deus. A dificuldade de descansar nas promessas de Deus. O povo reclamava, duvidava e desobedecia diariamente. Mesmo vendo os milagres e maravilhas o tempo todo. Mesmo o maná sendo provido todos os dias. Mesmo os sinais acompanhando o povo de Deus todos os dias. O povo reclamava, reclamava e reclamava. E isso trouxe muitas consequências. Isso trouxe muitas consequências. E no capítulo 12, o capítulo anterior a esse que nós lemos, até no meio da parentela de Moisés, a insatisfação, a reclamação cresceu. Os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, tentam iniciar uma revolta contra a autoridade de Moisés. Tentam construir ali algo que tirasse a autoridade de Moisés. Eles começam a perguntar diante do povo: acaso somente o Senhor Deus fala com Moisés? Não pode falar conosco? Começam ali a incitar o povo contra o líder que foi levantado pelo próprio Deus. E isso traz consequências. Miriam, diante disso, fica leprosa. O Senhor Deus a puniu, porque o Senhor chamou ali Miriam, chamou Arão e chamou Moisés na tenda do encontro. E ali o Senhor falou para os irmãos de Moisés, que incitaram contra Moisés. Falou: olha, você não está falando contra qualquer homem. Você está falando com aquele a quem eu falo face a face. Moisés era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Tinha uma intimidade com Deus. Mas diante desse cenário adverso, diante de tanta complicação e o povo crescendo ali, como eu falei, mais de 600 mil homens, o povo murmurando dia e noite, noite e dia, até a parentela dele, os irmãos dele, se levantaram contra a sua liderança. Ou seja, a autoridade, a liderança de Moisés estava comprometida. Foi aí que o próprio Deus veio com a sua intervenção. Veio com a sua intervenção. Porque Deus é amor. Deus é misericordioso. Mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justo. Deus cumpre com a tua palavra, cumpre com a tua promessa. E como eu falei, diante dessa armação dos irmãos ali de Moisés, Miriam fica leprosa. O Senhor castiga Miriam. E Arão, desesperado diante daquela situação, clama por misericórdia por Moisés. E Moisés, já com seu coração pastoral, ele suplica ao Senhor por misericórdia. E o Senhor concedeu misericórdia. Mas durante 7 dias, Miriam precisou ser afastada do acampamento. Durante 7 dias, o povo todo parou. Não podiam mais ir
caminhar para a terra prometida. Diante dessa desobediência, diante dessa afronta, o povo todo parou e aguardou durante 7 dias, até que a saúde de Miriam fosse restaurada. E aí nós chegamos no capítulo 13. Eu fiz apenas essa introdução, essa contextualização desse cenário que se encontra o capítulo que nós lemos. Depois dessa afronta, depois desse tratamento do Senhor Deus com Miriam, Deus vem ao encontro de Moisés. Deus vem ao encontro de Moisés e fala: Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento. Meus irmãos, a grande verdade, que o povo ali estava em Cades Barneia, na fronteira ali da terra prometida, estava próximo de alcançar a tão sonhada terra prometida, que foi prometida ali a Abraão em Gênesis, no capítulo 12. Mas algo acontece nesse momento que é crucial para o nosso entendimento. O Senhor levanta ali Moisés e fala: Moisés, escolhe 12 homens aqui, líderes que representam ali a tribo, cada tribo de Israel. Levante homens valentes para investigar aquela terra. E eles retornam com os relatórios. 10 espias viram cidades fortificadas. 10 espias viram povos gigantes, povos fortes, viram dificuldades reais. E disseram: não dá, não podemos, somos como gafanhotos. 10 espias voltaram com um relatório negativo, mas com Josué e Calebe foi diferente. Eles viram as mesmas coisas, eles viram sim a cidade fortificada, eles viram sim os gigantes, eles viram sim dificuldades reais, mas eles falaram: a terra é boa, Deus nos dará, é possível. 2 relatórios distintos, viram a mesma situação, enfrentaram o mesmo cenário, só que reagiram diferente diante da realidade. E a pergunta que fica nessa noite é: onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? O nosso olhar molda a percepção. E há um conceito físico que fala que tudo aquilo que você foca, expande. Então, se você foca nos problemas, deixa eu te falar uma verdade, eles vão aumentar. Se você foca nos problemas, se você foca nos gigantes, eles tendem a aumentar. Mas a pergunta que fica é: onde está o seu foco? Seu foco está nos problemas, nos gigantes, ou seu foco está nas promessas? Seu foco está na sua incapacidade, na sua fraqueza, ou naquilo que Deus já te capacitou? Como nós lemos no início do capítulo 13, meus irmãos, foi o próprio Senhor que disse, foi o próprio Senhor que prometeu dar a terra ao seu povo. O Senhor chamou Moisés e disse: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Ele está mais uma vez reafirmando a promessa. E como que muitas vezes nós também esquecemos das promessas do Senhor, não é mesmo? Como que muitas vezes nós esquecemos das promessas do Senhor, com muita facilidade. Nós esquecemos que quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel.
Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas a grande verdade é que nós começamos a enxergar e focar mais nos problemas, nas dificuldades, nos gigantes que se levantam, do que acreditar nas promessas. Mas isso, nesta noite, vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Eu aprendo com isso que aquilo que nós focamos hoje será o relatório que iremos carregar amanhã. Aquilo que focamos hoje será o relatório que nós iremos prestar diante de Deus. O problema não foi apenas o que eles viram, foi aquilo que eles começaram a falar diante daquilo que eles viram. Porque uma visão desalinhada não fica guardado dentro da gente, ela sai pela boca. Uma visão desalinhada, onde você começa a focar mais nos problemas, mais nos gigantes, aquilo não fica mais dentro de você, e você começa a verbalizar, você começa a murmurar, você começa a reclamar, e aquilo começa a sair pela sua boca. E isso nos leva, meus amados, ao segundo ponto. O que falamos constrói o nosso caminho. O que falamos constrói o nosso caminho. Olha como continua essa história. Números capítulo 14, nos versos 1 a 4, diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O relatório negativo de 10 espias contaminou o povo inteiro. Eles murmuraram, choraram, culparam Moisés, culparam Arão e desistiram da promessa. Desistiram com facilidade mediante um relatório. E eles disseram: melhor teria sido ficar no Egito, melhor morrer nesse deserto. Eles espalharam um relatório negativo no meio do povo. E convenhamos, notícia ruim espalha rápido demais, não é mesmo? Notícia ruim, notícia negativa, espalha com uma facilidade, irmão. Espalha muito rápido. Sempre damos mais valor às notícias ruins. Quando a notícia é boa, até duvidamos. Quando a notícia é boa, até duvidamos. Acreditamos que seja bom demais para ser verdade. Nós não acreditamos naquilo. Nós não acreditamos em notícias boas. Nós focamos nas notícias ruins. Você pega no jornal, nos noticiários, você pesquisa na internet as principais notícias do dia, a maioria delas é sobre tragédia, é sobre notícias ruins, porque notícias ruins se espalham com muita facilidade. E quando a notícia é ruim, nós até pioramos ela, nós até aumentamos e pioramos ela. Como o boato de que a terra devorava os que nela vivem. Eles começaram a falar que a terra devora o povo. Eles viram aquilo, Tiago? A palavra não fala que eles viram isso. Eles começaram até a propagar algo ainda maior. A notícia já era ruim. Tinha gigante, cidade fortificada, era difícil conquistar. E eles ouviram aqueles relatórios e começaram a propagar: nossa cidade devora todos aqueles que vivem nela, nós não temos condições nenhuma. E eles começaram a aumentar, porque muitas vezes nós não duvidamos de notícia ruim, nós simplesmente propagamos. Estamos na geração do fake news, que é compartilhado com muita facilidade.
E as notícias ruins são compartilhadas, de forma cada vez mais rápida. Mas a grande verdade é que isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência. E como eu falei, o que falamos constrói o nosso próprio caminho. Há poder nas nossas palavras, como foi pregado hoje pela manhã de forma muito conectada. Há poder naquilo que falamos. Há poder nas nossas palavras. E as palavras constroem o nosso caminho. No verso 28 e 29 do capítulo 14, depois vocês leem com calma o capítulo 13, 14 e até mesmo o livro todo de Números, que é fantástico. Mas nos versos 28 e 29, o Senhor, Deus, concedeu aquilo que eles pediram, aquilo que eles falaram. O Senhor falou que tudo o que vocês disserem, eu farei. E de fato, aquela geração morreu no deserto. Aquela geração não herdou a terra prometida, porque deram valor, deram ênfase em um relatório negativo. Deram ênfase, deram peso a um relatório negativo. Ou seja, eles morreram exatamente onde declararam que iriam morrer. Eles morreram no deserto. Então, meus irmãos, palavras moldam o nosso destino. Palavras levantam ou derrubam. Palavras destravam ou travam. Palavras constroem caminhos ou constroem desertos. O que você tem falado? O que você tem declarado com a sua boca? Com a sua boca você tem propagado bênção ou maldição para a sua vida? O relatório da boca revela o relatório do coração. O relatório da boca revela o relatório do coração. Mas no meio desse caos, duas vozes se levantam. No meio daquele caos de notícia ruim, duas vozes se levantam. Vozes que não se rendem ao pessimismo da maioria. Vozes que não repetem o medo coletivo. Vozes que se posicionaram espiritualmente. Josué e Caleb se colocam de pé e apresentam outro relatório. Um relatório que nasce da fé. Um relatório que nasce da fé. E isso nos leva ao terceiro ponto, que eu aprendo aqui, quero compartilhar com vocês. O que declaramos com fé? O que declaramos com fé ativa a promessa. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do verso 6 do capítulo 14. E diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Louvado seja o Senhor. Não tenham medo deles. Duas vozes se posicionaram espiritualmente e falaram com o povo. Duas vozes. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e declararam: a terra é boa, a terra é boa, o Senhor é conosco, não temais, certamente Ele nos dará. A terra é boa.
Josué e Caleb se posicionaram. E meus irmãos, deixa eu te falar uma verdade, que muitas vezes a gente não se atém aos detalhes preciosos do texto. A terra era a mesma. Eles também tinham visto o gigante. Eles também tinham visto dificuldades. Eles também tinham visto cidade fortificada. Eles não negaram os gigantes. Mas principalmente, eles não negaram a promessa. Eles não ficaram paralisados diante dos gigantes, porque eles tinham uma promessa, irmãos. Eles tinham uma promessa. E quem prometeu foi o Deus de Israel. O Deus de Israel. Eu aprendo com isso que a fé não é uma cegueira. A fé nos faz enxergar além. A fé não é uma cegueira, mas a fé nos dá capacidade de, independente do caos à nossa volta, independente do cenário adverso, nos faz enxergar além. A fé, meus irmãos, não fecha os olhos para a realidade. A fé não fecha os olhos para a realidade. A fé só se recusa a permitir que a realidade tenha a última palavra. A fé não permite que a realidade à sua volta tenha a última palavra, porque Ele é o dono da última palavra, amém? Ele é o Senhor, o próprio Deus, e foi Ele que prometeu. Foi isso que Josué e Caleb apoiaram a fé deles, não nas circunstâncias, mas numa fé inabalável. E quando a fé fala, quando a fé é verbalizada, quando você declara com fé que eu tudo posso naquele que me fortalece, que eu posso todas as coisas no Senhor que é comigo, que assim como Paulo disse, eu sei passar por dificuldade, eu sei ter bonança, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos ter mais fé. A fé ativa as promessas de Deus. A fé move o céu. A fé faz com que o céu responde, o futuro se alinha e os gigantes na sua vida se tornam pão. Os gigantes da sua vida se tornam pão. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual o gigante tem se levantado na sua vida. Seja na sua vida sentimental, seja na sua vida profissional, ou seja um vazio na sua vida, que relacionamento nenhum consegue preencher, status nenhum consegue preencher. Eu não sei qual o gigante, mas eu conheço aquele que derrota gigantes, e Ele está aqui nessa noite, amém? Ele está aqui nessa noite. Há promessas na sua vida, meu amado, escute isso, há promessas na sua vida, esperando apenas que a sua fé seja ativada, que você verbalize as promessas do Senhor para a sua vida, que você responda, que a fé seja a sua voz principal, e não o medo, e não as circunstâncias na sua volta, que quer te paralisar o tempo todo. A grande verdade, meu amado, que eu falo isso muito com jovens, é que a vida adulta é problema atrás de problema, é dificuldade atrás de dificuldade, mas sabe o que nos diferencia? É porque independente do caos à nossa volta, independente do cenário político, independente das circunstâncias, nós olhamos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a sua vitória. Você não pode ficar parado diante do gigante, você não pode ficar parado diante do diagnóstico, você não pode ficar parado diante desse cenário, que embora seja muito difícil sim, humanamente impossível você conquistar, mas deixa eu te falar, nosso Deus é o Deus do impossível. Ele não mudou, Ele é o mesmo.
Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Mas você precisa vencer a incredulidade, você precisa ativar a sua fé. E para isso eu aprendo, em último lugar, que o nosso relatório aponta para o destino. O nosso relatório prestado diante de Deus aponta para o nosso destino. Erga a sua mão direita aí, por favor. Vamos fazer um ato de fé agora, um ato profético. Estenda suas mãos como se fosse uma flecha, apontando para um caminho. E esse caminho é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. O ano ainda não acabou. Aponte agora a direção que Deus quer que você siga. Não olhe para as circunstâncias à sua volta. Olhe para a sua mão estendida, para esse caminho que está sendo apontado. E tenha fé. Tenha fé, porque Ele é fiel para cumprir, meu amado. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Não olhe para as circunstâncias. Repete comigo assim: Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aplauda o Senhor aí. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso relatório aponta para o destino. Para onde você tem apontado, irmão? Será que você tem apontado para os gigantes? Será que você tem apontado para as dificuldades? Você tem apontado para o centro da vontade de Deus? Que você tem apontado para o centro da vontade de Deus? O nosso relatório aponta o destino. Olha o que diz os versos 23 e 24. O Senhor Deus recolheu aqueles dois relatórios apresentados. Um relatório negativo e outro relatório positivo. E olha o destino de cada um deles. Diz assim no verso 23 do capítulo 14: Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém me tratou com desprezo haverá. Mas, esse mais na palavra é maravilhoso. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. O Senhor olhou para Caleb e diz assim: esse é diferente, esse tem outro espírito, esse tem fé, e a fé ativa as promessas. A fé move o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. É como se Deus estivesse dizendo: eu não me movo pelo relatório do medo, eu não me movo pelo relatório do medo, eu me movo pelo relatório da fé. Tem alguém com fé aqui nessa noite? Tem alguém aqui com fé? Louvado seja o nome do Senhor. Há um espírito de Caleb em nosso meio nessa noite, um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de força, um espírito dado pelo próprio Deus. Eu não sei como tem sido o seu ano, mas que você possa olhar para esses relatórios e mudar o relatório da sua vida. Porque o relatório de Caleb nasceu na confiança, da obediência, na memória da promessa. A palavra vai dizer que nós precisamos trazer à memória aquilo que traz esperança. Traz à memória aquilo que o Senhor prometeu. A restauração da sua família, o seu filho liberto, o seu casamento restaurado, a porta aberta. Traz à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz. Meus irmãos, o sofrimento nessa terra aqui é passageiro. O nosso sofrimento aqui é momentâneo, porque um dia nós iremos desfrutar das mansões celestiais, porque nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso anseio. O nosso anseio não é simplesmente ser bem sucedido financeiramente. O nosso anseio não é ter um status profissional. O nosso anseio não pode ser até ter uma família bonita. O nosso maior anseio é se encontrar face a face com o Senhor e declarar que Ele é santo,
que Ele é santo. Esse tem que ser o anseio da minha vida, da sua vida. O relatório da fé move o coração de Deus. Deus se identifica com quem acredita, com quem insiste nas promessas, com quem negocia, com quem não negocia com aquilo que Ele já prometeu. Tem promessas que você está negociando. Deixa eu falar algo do céu para você. Não negocie mais. Obediência tardia é desobediência. Nós precisamos ser prontos em obedecer, prontos em ouvir, e diante da circunstância à nossa volta, declarar que o Senhor nos dará a vitória. Mas a grande verdade é que todos aqui estão com relatórios. E a pergunta hoje aqui não é quais gigantes você tem enfrentado, quais são os gigantes à sua volta. A pergunta é: qual é o seu relatório diante dessa situação? Eu aprendo à luz da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que antes de Deus levar ao cumprimento da promessa, Ele confronta aquilo que nós carregamos em nosso coração. Antes dele cumprir de fato tudo aquilo que Ele prometeu, Ele confronta aquilo que está no nosso coração, que somente Ele sabe. Como diz o salmista: sonda o meu coração, sonda, Senhor, o meu coração. Antes de cumprir a promessa, o Senhor sonda o meu e o seu coração. E entre o Deus prometeu e o Deus cumpriu, existe um processo. Entre Deus prometeu e Deus cumpriu em sua vida, existe um processo, existe um terreno. E a confiança constante, inabalável, não desiste, porque sabe que aquele que prometeu é fiel, mesmo quando as suas circunstâncias à sua volta dizem não. Que possamos ter clareza nessa noite, que possamos ter clareza nessa noite, que aquilo que enxergamos à nossa volta molda a nossa percepção, que aquilo que falamos constrói ou destrói o nosso caminho, que o que declaramos com fé ativa a promessa. E no fim, o relatório que apresentamos diante de Deus aponta para o nosso destino. Eu te convido nessa noite a trocar o seu relatório, a trocar o relatório da dúvida pelo relatório da promessa, a trocar o relatório do medo pelo relatório da fé, a trocar o relatório da derrota pelo relatório da vitória. Eu te convido nessa noite a trocar o seu relatório. Eu não sei qual foi o relatório que você chegou aqui nessa noite, mas em nome de Jesus, seu relatório vai sair daqui diferente. O Senhor vai ativar no seu coração aquilo que Ele já prometeu. Eu queria agora que todos fechassem os teus olhos, curvassem a sua cabeça e meditassem em tudo isso que foi falado aqui nessa noite. O relatório do céu sobre você, meu amado, é outro. O relatório do céu sobre a sua vida, sobre a minha vida, diz assim: ei, você é meu. Ei, eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Seja forte, seja corajoso. E eu te chamo nesse momento a ajustar a sua vida, a alinhar a sua vida com as promessas de Deus, a trocar de fato o relatório do medo pelo relatório da fé, o relatório da derrota pelo relatório da vitória. Hoje é dia de você declarar: a promessa não morreu, Deus ainda pode, Deus ainda vai fazer na minha vida. Feche teus olhos e repete essa oração comigo. Não precisa ser em voz alta, apenas no seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu estou trocando o meu relatório. Todo medo, toda culpa, toda insegurança, eu estou apresentando
aos pés da sua cruz. Troque o meu relatório, troque o relatório da minha incredulidade pelo relatório da fé. Eu realinho a minha vida, eu ajusto a minha vida diante do Senhor, e eu faço isso em nome de Jesus. Amém, amém